Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino Um Grande Amigo, 7:3 do cantor cristão. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Carta aos Colossenses. Colossenses 1, do versículo 24 ao 29. Eu vou estar iniciando a leitura, no versículo 24, e os irmãos assim por diante, os que sentirem um desejo no coração de estar lendo, até o versículo 29. Amém? Colossenses 1, a partir do versículo 24. Assim nos diz a palavra do Senhor: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Cristo em vós,
quem nós anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Para que isso é que eu também me afazeis, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opere eficientemente em mim. Amém. Irmãos, passa os avisos, os visitantes. Visitante? Seu nome? Sejam bem-vindos aqui na Igreja Batista Vida Nova. Eu também estou meio visitante, né? Mas é feio falar, né? Uma vez você me viu, eu estava até sem barba, né, Carlos? Ai, ai. Ei, irmãos, passando um perrengue esses dias. Culto quarta-feira às 19h30. Culto de oração e ensino. Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, aos domingos. Confra Jovens no dia 31 de maio. Tema: como manter a integridade cristã vivendo pela fé no ambiente profissional. Esse aqui era bom eu vir, né? Vocês ainda estou jovem, né? O ambiente profissional meu não tem muitas florzinhas não, viu? Uns meninos custosos. Então estes são os avisos. Tem mais algum aviso? Nenhum? Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino 89 do cantor cristão. O poder do sangue. Amém. Tem uma passagem na Bíblia, lá no Antigo Testamento, né, que fala para Arão pegar o cordeiro, sacrificar, pôr o sangue na ponta do polegar, na ponta do
do dedão do pé, né, do pé direito, na ponta da orelha, né? E depois de muitos anos, Jesus falou, né? Ele falou: as minhas ovelhas me ouvem, eu as conheço e elas me seguem, né? Então, só o poder do sangue de Cristo para salvar a gente. Amém? Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino Firme nas Promessas, 154, do cantor cristão. Amém. Irmãos, vamos recolher nossos dízimos e ofertas. Deuteronômio 16, versículo 17: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Irmãos, tem um QR Code lá em cima. Não sei se vai funcionar, né, de longe. Tem um lá no quadro de avisos lá no mural. E o gasofilácio é a oferta missionária aqui à frente. Enquanto nós estivermos recolhendo as ofertas, vamos louvar o Senhor com o hino Estou Seguro, 314, do cantor cristão.
Irmão Lamoniel, ore. Versículo do mês, Romanos 9:20. Vamos todos recitar ele? No 3, hein? 1, 2, 3. Romanos 9:20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Romanos 9:20. Amém. Quem sabe falar de cor já? Ninguém? Eu vou tentar. Vou tirar. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Romanos 9:20. Amém. Amém. Mais algum? Irmãos, vamos nos colocar em pé para louvar o Senhor com o hino do mês, ele é exaltado. Glória a Deus. Convido o irmão Ricardo, está dando testemunho. Está funcionando? Está ligado?
Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui, na presença de Deus, na presença de vocês, para me dar um testemunho como que é que o Senhor realizou minha salvação. Eu nunca tive, assim, dificuldade de crer em Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não. Porque dos 7 anos até os 14 anos, eu fui criado dentro da congregação cristã do Brasil. Ela tem as doutrinas diferentes, as coisas são diferentes, mas lá é Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas certeza da salvação não tem. E não tem a explicação bíblica do texto expositivo, te esclarecendo os pontos de salvação que a palavra de Deus é eficaz e te promete. E eu fiquei lá um tempo, fiquei lá até praticamente os 18 anos. Depois, abandonei, larguei. Falei, é muito difícil, do jeito que é aqui, não dá para seguir Jesus. E abandonei, caí no mundo, passou anos e anos e anos, mas nunca fui noutra igreja, nem outro Deus, nunca procurei nenhum Deus diferente. Orava na minha casa, orava no caminhão que eu trabalhava, tudo, mas sempre crendo no Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Aí depois de um certo tempo, eu e um sobrinho meu, ele tinha terminado de fazer teologia lá em São José do Rio Preto, ele chama José Aderbal, hoje ele é pastor em Goiânia. Ele voltou dessa teologia e estava tentando entrar no exército, voltar para o exército, que ele tinha dado baixa, tudo, fez o curso de teologia lá com o pastor João, em São José do Rio Preto, e voltou. Aí, nesse prazo, nós começamos a trabalhar juntos. Saía para fazer manutenção nas piscinas e nós andávamos juntos. E ele sempre ia na igreja quarta, domingo, de manhã, e eu especulei, comecei a especular ele. Como é que é essa igreja? Olha, lá a igreja prega a palavra de Deus, lá prega a salvação. Lá é a Bíblia expositiva, a palavra de Deus prega a salvação. Então tá. Mas passava. Falava, não vou não. Aí, tal, um dia eu peguei e falei assim, eu vou com você na igreja. Resolvi ir, era uma quarta-feira. E era lá no bairro Planalto, na Igreja Batista da Luz. Da Luz ou da Paz? Da Paz. Aí eu cheguei lá na igreja, nós chegamos e tal. Igual estamos aqui, fazendo culto, quarta-feira e tal. E nessa passagem, o pastor, eu não lembro o pastor, ele pregou a passagem expositiva. Não sei se foi João, tudo, o arrependimento, a salvação em Jesus Cristo. Que é muito fácil, é só você crer, obedecer e aceitar, que é muito fácil a salvação. Falar, mas está bem diferente e tudo. Eu sei que no final ele falou assim, você que crê em Jesus Cristo, você que é salvo, quer ser salvo em Jesus Cristo, às vezes você está afastado de Deus. Reconcilia com Deus, volta para Ele. Hoje é a sua oportunidade. Se você que não cria ainda, ou você que creu, que está afastado, vem, levanta sua mão aí no seu lugar mesmo, ou senão você vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Aí o Espírito Santo de Deus me tocou, eu fui. Fui, orou e veio aquela presença do Espírito Santo muito forte e tal. Aí eu morava no Laranjeiras. Acabou o culto, parecia que tinha tirado um peso de cima de mim, que eu estava leve. Aí ele pegou, conversou com o meu sobrinho, o Zé Aderbal, falou, agora você indica para ele lá a Ebeneze, que é a mais próxima dele, lá do pastor Ederval, que o senhor já recolheu. Então tá. Aí começamos a frequentar a igreja Batista Ebeneze, lá no Sigismundo. E sempre a palavra. Você é salvo em Cristo, a salvação é em Cristo. Porque eu garanto para vocês, irmão,
sempre que vocês for frequentar uma igreja bíblica, cristocêntrica, ela vai pregar sempre o objetivo que é a obra de Deus, é a salvação. Ele pode te dar as coisas? Pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas a palavra de Deus é salvar o pecador, é salvar a sua alma da ira eterna. E continuei indo e tal, mas ainda não tinha aquela certeza, assim, não tinha aquela certeza. Aí um dia eu estava em casa, pensei comigo, sozinho, falei assim, tá muito fácil, não pode estar certa essa salvação, eu não vou não, eu não sou salvo não. Deus não quer nada comigo, nada. E cá lá dentro de casa eu pensei, falei assim, se eu for salvo então, na minha mente, só na minha mente, se eu for salvo em Jesus Cristo mesmo, o Senhor Jesus Cristo vai trazer alguém aqui na minha casa. E fiquei. Passou aquilo, quando deu de tarde, bateram no portão. Quando eu fui abrir o portão, estava o pastor Ederval e o irmão Valdemar no portão. Falou, ô irmão Ricardo, você está sumido. Eu falei, não, entra para dentro, pastor, tal, tudo. Aí contei para eles e desse dia em diante eu tive certeza que eu era salvo em Cristo Jesus, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Especial dos jovens.
Pastor Jamil. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu convido a igreja que abra suas Bíblias em Romanos, capítulo 9. Romanos 9. Versículos 6 a 9. Romanos 9, de 6 a 9. Assim diz a palavra de Deus. Eu vou estar lendo na Corrigida Fiel. Eu creio que aqui está na atualizada, mas eu vou estar lendo aqui na Corrigida Fiel só para vocês terem uma outra versão. De 6 até o 9. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra. Pedimos que o Senhor possa estar falando conosco, dá-nos, ó Pai, o entendimento do Senhor, da tua palavra, e assim, ó Pai, dá-nos a graça de podermos entender claramente tudo aquilo que o Senhor nos ensinar. E também nós te louvamos por isso, Senhor. Em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Então, o título do nosso estudo de hoje, em Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque será chamada, faltou a palavra chamada aqui, né? Em Isaque será chamada a tua descendência. Nós já estudamos, irmãos, os versículos de 1 a 6, e o versículo 6 nós falamos que ele era o versículo-chave desse capítulo, porque ele vai dizer o seguinte para nós, o versículo 6, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Então, quando nós falamos sobre isso, nós mostramos que nem por serem de Israel são todos de Israel. O que está falando aqui? Nem por serem de Israel são todos israelitas. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando da promessa. Lembra que nós falamos da promessa? Os filhos da promessa. Todos os israelitas, na carne, como descendentes, são israelitas, sim. Certo? Mas ele quer falar aqui de uma linhagem especial, que é aqueles filhos da mesma fé que teve Israel. Então lembra que isso, irmãos, esclarece para nós muitas coisas em relação ao povo de Israel. Por que era um povo de dura cerviz? Porque, na verdade, apesar de ser chamado, apesar de ser uma nação considerada, conhecendo uma nação que adorava, ou que deveria adorar um único Deus verdadeiro, essa nação, muitos deles não eram convertidos. Então, muitos deles não tinham a mesma fé que teve Abraão. Por isso que ele está argumentando para nós, nem todos que é de Israel é Israel. Nós já falamos sobre isso. Paulo ainda quer provar essa tese, e ele vai dar exemplo. Então, para Paulo provar essa tese, ele vai dar o exemplo tirando da própria história de Israel. Então, quando ele fala assim, nem todos os de Israel são Israel,
essa é a proposição dele. Ele mostra que isso é um fato e que pode ser demonstrado na própria história dos filhos de Israel. E ele vai dar, então, 2 exemplos. Ele vai dar o exemplo de Abraão, Isaac e Ismael, e vai dar o exemplo de Jacó e Esaú, certo? Os filhos de Isaac. Então ele vai mostrar aqui, por esses 2 exemplos, que nem todos os descendentes de Abraão fazem parte da promessa, nem todos os descendentes de Isaac fazem parte da promessa. Hoje nós vamos nos deter no primeiro exemplo, que é o exemplo de Abraão, os filhos de Abraão, Ismael e Isaac. Aqui ele usa o argumento usando as próprias palavras do adversário, pois ele usa as próprias palavras do povo de Israel, porque eles expressavam isso, certo? Que por serem de Israel, eles são povo de Deus, e eles usavam a história. Nós somos todos descendentes de Abraão. Em João 10 vocês veem isso, né? Eles argumentando, nós somos filhos de Abraão. Como você fala que nós precisamos ser libertados, nós não fomos escravos de ninguém, etc. e tal. Então, se eles fossem olhar até na própria história deles, vão ver que eles foram escravos do Egito, que eles foram escravos na Babilônia, certo? Mas Deus não estava falando nem dessa escravidão, Deus estava falando da escravidão que eles tinham em relação ao pecado. Então eles tinham isso, mas para eles, se eles pertencessem a Israel, eles eram salvos. Por simplesmente pertencer a Israel, por serem circuncidados, isso garantia a eles a salvação. Esse era o pensamento deles. O que Paulo está querendo é mostrar que essa tese deles, esse pensamento deles, não é verdadeiro. Não é por ser de Israel que realmente eles são Israel, no sentido de que eles são salvos. Eles não são da mesma fé que teve Abraão. Nós vimos que ele usou esse argumento no capítulo 4 de Romanos, quando ele estava falando da justificação. Então ele estava mostrando que Abraão foi justificado pela fé. E a fé contribuiu para... A fé foi que ele teve em Deus, né, no Deus de Israel, foi com que ele fizesse todas as coisas que ele fez. Então, aí ele vai argumentar que é justificado pela fé, na mesma fé que teve Abraão, ali no capítulo 4. Muito bem, então esses aí são o argumento que ele vai usar. Então nós podemos dizer assim, os 2 argumentos são extraídos da história de Israel. Então nós já falamos aqui, o primeiro caso é Abraão, Ismael e Isaac, e o segundo é Isaac, Esaú e Jacó, ou Esaú e Jacó, que são os seus filhos, certo? O conteúdo de hoje. Então nós vamos estar falando, primeiramente, sobre Abraão, Isaac e Israel, certo? Ismael, quer dizer, Abraão, Isaac e Ismael. Vamos falar sobre a semente, que eles falam aqui de semente ou descendência. Vamos falar aqui dos filhos chamados. Então, a escolha de Deus, a escolha é de Deus, não de Abraão. Vamos falar da semente espiritual e os filhos de Deus e do nascimento miraculoso de Isaac. Então, esses são todo o conteúdo dessa noite. Muito bem. Então, o que nós podemos observar aqui? As provas oriundas da história de Abraão. Isaac, a história de Isaac e Ismael, dos filhos de Abraão. Então, o nome Israel, irmãos, os irmãos devem lembrar que se refere a Jacó. Quando Deus muda o nome dele de Jacó, certo, para Israel. Jacó era enganador, significa enganador. Israel, pai de muitas nações. Então ele se tornou o pai das 12 tribos conhecidas como Israel. Então, as 12 tribos de Israel são todos os filhos de Jacó, certo? Que seu nome foi mudado por Deus mesmo para Israel.
Mas a história do povo de Israel, então ela antecede, ela vai antes da própria história de Jacó. Então ela começa lá em Abraão, seu bisavô. É onde nós vamos então voltar. E o povo, todo o povo de Israel voltava, eles entendiam isso. A história do povo de Israel começa com Abraão. Certo? A aliança, primeiramente, foi feita a Abraão. Então, lá no capítulo 15, Deus faz uma aliança. No capítulo 15 de Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão. Uma aliança que ele daria uma terra, que ele teria uma descendência, certo? E uma aliança também que, através dele, muitas nações seriam abençoadas, benditas. Então, essas promessas, Deus fez uma aliança, um pacto com eles, de que realmente isso iria acontecer. Então, isso é importante porque, na verdade, a história, para nós compreendermos essa história, nós temos que entender a história da aliança, das alianças que foram feitas com eles. Então, ela foi feita para Abraão, em primeiro lugar, depois ela foi repetida, a promessa foi repetida para Isaque, e foi confirmada para Jacó, ou Israel. Então, lembra ali naquele momento em que ele lutava com Deus, né, que ele lutou com Deus e prevaleceu, a Bíblia fala assim, né? Ele lutava com Deus, lutava pela bênção, ele queria ser abençoado, porque ele tinha comprado o direito de primogenitura, ele tinha enganado o pai para receber a bênção, mas ele ainda não tinha a bênção de Deus. A bênção de Deus era a coisa mais importante nesse ponto. E a gente vê aqui a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E Deus, então, o abençoou. Então, ali, dá para nós entendermos o que aconteceu. Então, essa história começa com Abraão, um pacto feito com Abraão, depois repetido para Isaque, depois agora para Jacó. Os judeus reverenciam o nome de Abraão e qualquer argumento que passa por ele é um forte argumento. Então, Paulo usa isso porque esse é um ponto sensível para o povo de Israel. Então, ele quer provar para eles que não é o fato deles serem o povo de Israel, eles não são salvos. Não adianta a pessoa acreditar, nós somos israelitas, de nós viemos a lei, de nós somos circuncidados, nós somos o povo de Deus. Então, nós somos o povo de Deus. Não é o povo de Deus por ser uma nação de Israel, o povo de Deus. Eles nunca foram o povo de Deus no sentido de que todos eles eram salvos. Eles eram o povo de Deus de onde que Deus realmente trabalhava com eles, que Deus falava com eles, que Deus transmitia as coisas com eles. Por causa de Abraão, Deus sempre falava por causa de Abraão, de Isaque e Jacó, dos patriarcas, sempre voltando aos patriarcas. Deus usava de misericórdia para com eles. Então Deus, quando escolheu essa nação, Ele escolheu a nação para trabalhar com eles e através deles mostrar o caminho da salvação. E Deus sempre era propício para com eles, sempre estava pronto para ouvi-los, para aceitar o seu arrependimento, para aceitar a eles a qualquer momento que eles chegassem a Ele. Tanto é que um dos piores reis foi Manassés, e ele levou o povo à idolatria, e foi muito péssimo mesmo, tu vê, o pior rei de Israel. Mas quando então ele foi levado para o cativeiro, ele foi amarrado ali por ganchos, diz a palavra de Deus, que naquele momento ele se arrependeu de verdade e orou a Deus. E Deus ouviu e perdoou, e foi misericordioso, e restaurou ele, tirou ele do cativeiro, tirou ele daquele sofrimento, e restaurou ele inclusive no seu reino. E ali no seu reino ele provou que realmente tinha se arrependido. Entende? Então, meus irmãos, por essas histórias, a gente vê como Deus, Ele era um povo especial, peculiar, que Deus realmente tratava, que Deus estava pronto para ouvir, para que as pessoas se arrependessem, mas eles precisavam se arrepender. Manassés era um ímpio,
ele agiu como um ímpio. Só depois ele se converteu. Creio eu que ele está lá, porque ele se converteu e mostrou isso com os atos dele. Os atos dele, que ele começou a tirar os ídolos, ele fez muita coisa depois para reverter aquilo que ele mesmo tinha feito de errado. A misericórdia de Deus alcança qualquer pessoa, e alcançou esse homem. Então Deus sempre era propício. A palavra de Deus diz que no tabernáculo e depois no templo, eles sempre ofereciam o sacrifício chamado propiciação pelos pecados, que era oferecido uma vez por ano. Essa propiciação pelos pecados, o sumo sacerdote ia ao templo, oferecia o holocausto, aspergia ali no sangue, no propiciatório ali, e aquele sangue, aquele sacrifício valia, aquele sangue aspergido ali, que ele levava só o sangue, ele não fazia sacrifício lá no Santo Santo, ele levava só o sangue, e aspergia ali no propiciatório. Aquele sangue, aquela propiciação que era feita, tinha validade por um ano. Ou seja, Deus se tornava propício ao povo, favorável ao povo, a palavra. Deus se tornava favorável ao povo, estava pronto para ouvir-os, para receber, para aceitar os demais sacrifícios que eles fizessem ali, por arrependimento, quando eles cometiam pecado, eles deveriam estar lá oferecendo o seu sacrifício. Deus estava aberto, estava pronto para ouvir, para recebê-los a qualquer momento que eles viessem, graças àquele sacrifício. Mas aquele sacrifício, ele era uma figura de Cristo, lembrava Cristo. 1 João fala que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também do mundo inteiro. Então é o seguinte, o Senhor Jesus Cristo tornou o mundo inteiro favorável. Favorável como? Não é que tornou o mundo inteiro crente, salvo. Ele tornou o mundo inteiro pronto para que qualquer pessoa que se arrepender, qualquer pessoa que vier a Ele, está pronto, para Ele está pronto para chegar a Ele. Então, em Cristo, é o mundo inteiro. Fora no tempo de Israel, era o povo de Israel. Apesar que Deus sempre também pensou no povo, nos outros povos. Você vai ver na história de Israel, tem povos de outras nações que Deus salvava. Mas ele trabalhava mais especificamente com aquele povo. Mas não era garantia, aquele povo não era no sentido todos salvos. O povo de Israel, por serem de Israel, não quer dizer que eles eram salvos, mas eles acreditavam que eram, certo? Então é isso que ele quer, realmente mostrar para o seu povo. Os profetas usavam este argumento, o Senhor Jesus Cristo também usou. O argumento de quê? De que nem todos, por serem de Israel, só por ser judeu, por ser Israel, quer dizer que são salvos. O próprio Senhor Jesus usava o exemplo de Abraão, ele usou o exemplo ali na sua controvérsia com os judeus, no capítulo 10 de João, certo? Ele usou o seu argumento. E eles pegavam, retrucavam com o mesmo argumento, dizendo, nós não somos bastardos, temos um Deus, temos um pai que é Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, disse Jesus, vocês teriam a mesma fé que Abraão. Este era o argumento. Então o Senhor Jesus estava pronto para usar isso, para mostrar para eles o mesmo argumento, voltando para Abraão. Estavam sempre prontos para afirmar, só por serem filhos de Abraão, não quer dizer que eles eram filhos de Deus. O próprio apóstolo Paulo já havia usado deste argumento em Romanos 4, 1 a 3. Eu citei já quando ele falou de justificação. Então os judeus estavam achando que, por serem salvos, eles eram justificados. Deus dava a salvação para eles. Ali ele tratou desse assunto, só que ele não explicou exatamente com todas as letras, como ele vai explicar aqui no capítulo 9. Ele deixou para explicar melhor, capítulo 9, 10 e 11. Mas ali ele já havia tratado ali quando ele estava falando de justificação. E ele usou ali também o exemplo de Abraão, no capítulo 4.
Ali só que o objetivo dele é falar sobre a justificação, que ninguém é salvo, ou que ninguém pode ser justificado sem a fé que teve Abraão. Então, isso foi o argumento. Então, o argumento é que Abraão, o argumento aqui nosso, que nós vamos estar vendo, é que Abraão tinha 2 filhos. Ele chama Ismael e Isaac. Então, se ele tinha 2 filhos, Ismael e Isaac, mas como isso prova que nem todos os de Israel são de fato israelitas, então é isso que nós vamos estar vendo agora. Então, quem eram quem eram Isaac e Ismael? Então, Ismael, ele formava um grupo e Isaac formava um outro grupo. Então, eram dois grupos. Então, um representava a carne, o outro representava a promessa. Então, nós temos que entender. Então, o filho Ismael não era o filho da promessa, apenas um filho da carne. Agora, Isaac era filho da carne. Mas todas as promessas e alianças seguem a descendência de Isaac e não a descendência de Ismael. Então, é como, os dois são filhos de Abraão, mas Deus deixou de lado Ismael. Deus não fez dele, Deus fez dele uma grande nação também, Deus deu bênçãos menores para eles. Mas não é através de Ismael que veio a salvação, não é através de Ismael que veio todas as bênçãos, a lei, os profetas e todas essas coisas que nós temos nas Escrituras. Foi através de Isaac. Então, isso é importante entender. 2 sentidos da palavra descendência. Então, nem por serem descendência ou semente de Abraão, são todos filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. O que está falando lá no versículo 7. Não por serem descendência de Abraão. Então, nesse primeiro caso, significa semente da carne, ou geração natural. Então, não só porque são uma semente natural, que é filho no sentido de geração, foi gerado por Abraão, é filho da carne de Abraão, nem por serem da semente, da descendência de Abraão, todos são filhos de Abraão. Agora, veja bem, ele usou a palavra filhos. Não são todos filhos. Como não era filho de Abraão? Eles eram filhos da carne. Mas ele está querendo usar, ele usa aqui o argumento que eles não é isso que garantia a eles ser filhos de Deus. Então ele usa lá, Ismael ficou fora. E Isaac, Isaac está dentro da promessa, mas ele também vai provar que não é só por ser filho de Isaac. E depois ele vai provar que não é só, eu pertenço a alguma das outras 12 tribos então. Não é só porque você é filho de Jacó. Você tem que voltar lá a ter a mesma fé que teve Abraão. Esse é o argumento dele. Então, o segundo caso aqui, do uso da semente, significa aqueles em quem as promessas e alianças foram levadas adiante. Em Isaac, ela continua por causa da promessa. Então, aqui, nesse segundo caso, a palavra semente tem um sentido de que a promessa de Deus foi feita para Isaac, ou seja, foi feita para Abraão por meio de Isaac. Então, a semente viria através de Isaac. E ele está mostrando aqui que vai voltar, vai chegar lá em Cristo, certo? Aqui, então, está falando de uma semente espiritual. Está falando de algo mais espiritual, no sentido espiritual e não carnal. Um é da carne, a outra é espiritual. Então, aqui ele está mostrando, então, está fazendo já essa aplicação espiritual desses 2 sentidos.
Também há dois sentidos da palavra filhos. O primeiro caso, o uso comum e natural da palavra filhos, que significa simplesmente descendência do mesmo pai. Então, eles são filhos. Ismael é irmão de Isaac, descendente, porque eles são do mesmo pai. Não é da mesma mãe, mas é do mesmo pai. Então, são filhos. Agora, o segundo caso, esse é um sentido especial e particular. Já é um sentido espiritual e pactual. Ou seja, Ismael ficou fora da aliança, ficou fora do pacto que Deus fez. Certo? E esse sentido se torna, então, com que Deus iria trabalhar espiritualmente com os descendentes de Isaac. Nesse sentido pactual e especial, no que se refere à promessa e à aliança, só existem para alguns filhos. Então agora não é Ismael, agora é Isaac. Então, quando for para frente também nós vamos ver que só, mesmo depois, Jacó tendo dois filhos, Isaac tendo dois filhos, um é deixado fora também. Esse vai ser o segundo argumento. O sentido da palavra chamados, também nós temos que entender essa palavra chamados. Alguns interpretam que deve ser considerado como, contado como, chamado pelo título. É como alguém chamado pelo título de... As pessoas, por exemplo, aqui me chamam de pastor. Mas pastor não é o meu nome. É um título que se dá. E às vezes, quando tem mais de um pastor, eu falo assim, estamos aqui virados aqui, ó pastor, olha os dois. Porque não é o nosso nome. Para identificar, para dizer eu sou, então eu tenho que falar o nome. O primeiro nome, né? Então, é um título, certo? Contado, chamado, seria como se fosse um título, né? Então a palavra é usada no versículo 7 e no versículo 11, aqui que nós vimos. Então vamos ver aqui o versículo 7, fala assim, nem por serem descendência são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. O versículo 11, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aqui já é no segundo exemplo que eu falei de Esaú e Jacó. Certo? Então, é usada aqui a palavra chamados, então, nesse sentido aqui. Então, a palavra é usada no versículo 7 e 11. E o outro sentido possível é que vocação vai além de designação. O sentido é chamar as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Eu queria que nós lêssemos ali, Romanos 4,17. Volta um pouquinho. Diz assim a palavra, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele chamou à existência algo que não existia. Ou seja, ele fez uma promessa, no caso aqui, no nosso exemplo, ele fez uma promessa que ia ser cumprida em Isaac. Isaac não existia. Certo? Seria através dele. Ismael já existia. Certo? Então, a promessa chamou à existência o filho da promessa, aquele que viria. Certo? Então, Isaac será chamado a tua descendência. Então, Deus havia dito isso em Gênesis 21, 12. Então, vamos para Gênesis 21, 12. E nós... Se alguém achar primeiro que eu, pode fazer o favor de ler, e aí nós agilizamos aqui. Diz que Deus a Abraão, não te pareça
Ok? Então lembra quando estava Ismael e Isaac, e Ismael zombou de Isaac, e Sara não gostou, e então ele fala para Abraão, olha, manda fora a serva e o seu filho. Ele não vai herdar com meu filho, ele não vai conviver com meu filho. Aquilo pareceu mal aos olhos de Abraão, porque ele era pai dele. O que Deus fala para ele? Não te pareça isso mal, mas faça o que ela está falando. Eu vou abençoá-lo, eu vou ser com ele. Mas em Isaque será chamada a sua descendência. Então, é quando Abraão manda embora tanto Agar como também a Sara. Sara. Agar como a Ismael. Coitada da Sara, né? Então, ele manda embora, o filho e a mãe, certo? E aí os irmãos conhecem a história, os irmãos vão ver que depois Deus abençoa, eles se tornam uma grande nação, certo? Bom, então, o sentido da palavra contados, também tem essa palavra aqui, chamados como contados. A palavra contados é uma palavra diferente, não é a mesma palavra do versículo 7 e 11. Não foi a escolha de Abraão, ele ficou infeliz, mas Deus, mas foi a escolha dele, foi a escolha de Deus. Deus é quem determina em qual filho será contada a descendência. Contada aqui é no sentido mesmo de, eu vou contar a descendência, eu vou começar a contar no sentido numérico mesmo, através do filho Isaque, não é através de Ismael, certo? Então a semente que há de dar continuidade ao grande propósito de Deus, que foi designada por Deus, é a semente de Isaque. Em outras palavras, é isso que está falando. Em Isaque será chamada a sua descendência. Isso não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Romanos 9, 8. Versículo 8. Isso não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Esse é o versículo 8 que está aqui, certo? Os filhos da carne seria Ismael. Ismael era o favorito de Abraão naquele momento da história ali, certo? Porque ele tinha convivido 13 anos com ele. Isaac era ainda bebezinho. Quando Deus falou que para ele rejeitar o primeiro, mandar embora, aquilo pareceu mal aos seus olhos. Então, apesar de Ismael ser o seu favorito, Isaac era o escolhido de Deus. No momento em que Deus fez a sua aliança com Abraão, houve uma particularização, houve uma seleção. Nem toda a semente de Abraão é sua semente, ou são todos seus filhos. No sentido de que não são todos que vão participar dessa promessa de Deus e em relação principalmente à questão da mesma fé que teve Abraão da salvação. Então, seu nome será Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Então, Deus foi bem específico. Aqui já lá no capítulo 15, porque até então Deus tinha feito a promessa antes, e foi onde Abraão erra e tem Ismael como filho, porque ele não consultou Deus. Quando Sara disse para ele, olha, eu sou estéril, já passei da idade fértil, não tem como eu ter filho, eu sei como que Deus vai abençoar, Ele vai abençoar através da minha serva. Acho que Ele quer que eu te dou a minha serva, vou deixar você dormir com ela, e você vai ter filho com ela, e o filho dela vai ser meu filho.
certo? Acaba que isso não funciona muito bem, né? Porque a mãe se apegou ao filho Agar, né? E sempre, desde o início já dava problema. Então, mas Abraão se apegou ao seu filho. E quando chega então ao ponto de Abraão ter de mandar embora, de mandar embora a mãe e o filho, ele doeu por causa do filho. Mas Deus falou: não se preocupe, você atende o que a Sara está dizendo. Certo? Deus mandou, obedeça a sua mulher nesse ponto aqui. Tá? Não é uma coisa geral, vou aplicar em todas as áreas da vida não, tá? Então, muito bem. Sara, tua mulher, te dará à luz um filho. Sara vai dar à luz um filho. Olha aqui então, nesse momento que ele fala lá no capítulo 15, Sara não tinha filhos. Sara era estéril. Sara já tinha passado da idade fértil. Então ela tinha 89 anos. As mulheres naquele tempo eram mais fortes, eram mais vigorosas, tudo, mas a Bíblia fala que já tinha passado da idade. Então, eles viviam mais. Estava diminuindo já, os ancestrais viviam 900 anos, etc. Mas lá no tempo de Abraão, ainda tinha aqueles que viviam, né, mais de 100 anos. E eram muitos que viviam mais de 100 anos. Então, na verdade, Sara, era impossível isso. Então, isso aqui é importante nós destacarmos. Mas Deus falou assim: a bênção será dada para Isaque, filho de Sara. Então, esse é um ponto importante que eu preciso destacar. Os filhos da carne e os filhos de Deus. Isso não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são contados como descendência. Versículo 8, que nós acabamos de ler. Não são os filhos da carne. Então aqui ele usa o argumento que Abraão foi filho da carne em dois sentidos. Filho da carne, porque Isaac também era filho da carne, né? Mas Ismael foi filho da carne em dois sentidos, porque ele foi um filho feito na carne, carnalmente, porque ele não consultou Deus. Ele não buscou a Deus se aquilo era o propósito de Deus. Por isso que quando Deus fala com Abraão no capítulo 17, ele fala para Abraão assim: olha, anda na minha presença. Primeiro ele se declarou como Deus Todo-Poderoso: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, quando Deus vai fazer a promessa lá no capítulo 15, Deus já faz um pacto com Abraão. Abraão ainda não sabia que era Isaque. Ele não sabia. E quando a esposa propõe que ela tenha um filho com Agar, ele achou que aquilo veio de Deus. Então, toma cuidado, irmãos, para a gente não fazer: não, essa circunstância está mostrando que a coisa veio de Deus. Tome cuidado, a palavra de Deus tem que ser colocada à prova. Se você acha que uma coisa veio de Deus, tudo bem. Eu tive um sonho, esse sonho veio de Deus, será? Coloque à prova, vê na palavra de Deus. Tem que sempre colocar à prova. Então, o propósito de Deus, a coisa mais importante, então, é ser filho de Deus. Esse é o propósito de Deus. Então, o que me faz um filho de Deus, não é ser da carne, é ser da promessa. Então, aqui, o que fez Isaque ser um filho de Deus? Porque ele, antes, teve a promessa de Deus. Então, tanto Isaque
Isso, tanto Isaac quanto Ismael resultam da carne, mas só Isaac é resultante da promessa. Então, os dois eram da carne. Certo? Mas o sentido carnal ali é que Abraão não consultou Deus. Ele fez aquilo que ele achou lógico. Esse sentido, segundo sentido da carne também. Certo? Então, por causa da promessa, Deus deu a Abraão e aos seus descendentes em Isaac a bênção que viria por meio da sua semente. Então, a semente de Abraão que seria abençoada seria através de Isaac. Então, a semente produz os seus próprios filhos. Por esse tempo virei a Sara, e Sara dará à luz um filho, o filho da promessa. Então, veja que aqui, Deus fez a promessa, então Deus falou assim, por esse tempo, então, virei a Sara. O que significa esse virei a Sara? A Bíblia fala que ela tinha um corpo já amortecido, um corpo que não dava vida, um corpo que não tinha como gerar uma vida. Ela não tinha mais, seu corpo não produzia mais óvulos. Ele estava seco. Ela não podia, não tinha condições. Então, Deus precisou vir a Sara, fazer o milagre em Sara. E aí precisou a parte da carne. Abraão precisou possuir Sara, teve o seu relacionamento com ela normal, só que ela já estava com o corpo agora pronto para receber a semente da carne, para que aquela semente da carne recebendo também já a promessa de Deus, que através dele teria a semente de Deus, ou a promessa de Deus. Então, por esse tempo viria Sara e ela dará à luz um filho, o filho da promessa. Então, Paulo toma Gênesis 18, 10 e 18, 14 e condensa ele aqui no sentido, faz um versículo só. Que a seu tempo, que tempo é esse? O tempo aprazado, o tempo de uma gestação, ou o tempo necessário de Deus chegar a Sara, Abraão possui Sara, ela gestar o filho. Então Deus fez um milagre, mas ele não fez um milagre e falou, olha aqui, Sara vai ter um filho já. Então ela já está grávida, já está de 9 meses já, no mesmo instante. Não, Deus usou os meios naturais, mas ele fez o milagre para fazer com que aqueles meios naturais funcionassem. Interferiu ali, certo? Mas depois ele continuou nos meios naturais. Ela gestou o filho, teve o filho, 9 meses depois o filho nasceu. Então, por esse tempo, Sara dará à luz um filho. Tempo aprazado, tempo de gestação. Daí, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual dará à luz nesse tempo determinado, seria no ano seguinte, né? Então, Gênesis 17, 21. Então, houve uma ação divina miraculosa no corpo, já amortecido de Sara, mas também houve uma ação natural da carne e uma espera de acordo com as leis pré-estabelecidas por Deus. Então, irmãos, isso aqui tudo falamos, agora vamos fazer algumas deduções dessa verdade, dessas verdades. Em primeiro lugar, a promessa feita não somente antes dele nascer, não foi feita antes dele nascer, antes dele ser concebido. Então, ele não tinha concebido, era uma impossibilidade. Então, Deus fez a promessa antes que isso acontecesse. Foi antes dele nascer, antes dele ser concebido, que a promessa... Então, não existia. Então, por isso que aquela foi chamado à existência por causa da promessa. O que levou Deus a chamar à existência Isaque através da semente
de Abraão e Sara. Foi a promessa. Deus fez a promessa e Deus fez acontecer o cumprimento daquela promessa. Isaac nasceu por causa da promessa e não foi feita a criança porque a criança não havia nascido. Não foi feita a criança, a promessa. Foi feita a Abraão, que ainda não existia. Não foi feita por causa da criança que já estava ali. Porque Deus viu alguma coisa na criança. A criança não existia. Não havia nada, não havia nem possibilidade dela nascer através de Sara. Isaac é mais do que um filho da carne, porque foi a promessa que o trouxe à existência. Disse Deus: por esse tempo virei, e o Senhor visitou Sara, como havia dito. Lembra que a palavra visitou Sara, como havia dito. Quarta dedução. Deus elegeu Isaac e o produziu, porque o elegera. Ele o produziu porque elegera. O que vem primeiro é a eleição de Isaac, não a geração. Então Deus já tinha feito a promessa antes dele ser gerado, antes dele nascer. Podemos dizer então que Isaac nasceu do Espírito, uma promessa espiritual, que ele é filho espiritual. Então vejamos essa passagem aqui de Gálatas 4, 22 a 27. Eu vou ler aqui para os irmãos nos acompanham. Mas nós, irmãos, não somos filhos... Desculpa, vamos voltar. Nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Gálatas 4, 28. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o nome da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Pois é escrava com seus filhos, mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alega-te, ó estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Gálatas 4, 22 a 27. Então, Paulo usa aqui em Gálatas o mesmo exemplo que ele deu aqui em Romanos, para mostrar aqui essas 2 mulheres, mostrando aqui que, usando elas como uma alegoria. Então ele mostrou, olha aqui, essa aqui é uma alegoria que eu estou usando. Ele está usando aqui também em Romanos uma alegoria, está usando uma história real, para mostrar o que ele está querendo dizer, certo? E ele faz mais aqui, ele coloca Agar como representando, certo, o monte Sinai, Jerusalém. Então Agar representa, irmãos, aqueles que vão, aqueles que estão debaixo da lei, enquanto que Isaac representa aqueles que são os filhos da promessa. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, os filhos da fé, da mesma fé que teve Abraão, aqueles que creem. Então, são duas pessoas que, alegoricamente, um está representando aqueles que estão debaixo da lei e o outro está representando aqueles que teve a mesma fé que teve Abraão, que teve Isaac, que teve Jacó. E a tese de Paulo é mostrar que a salvação, ela vem mediante a fé, ela vem pela eleição de Deus, mas mediante a fé. Então isso é muito importante. O mais importante de tudo isso é o nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual é sempre de Deus, nunca é da carne. Eu quero então fazer essa dedução final, essa aplicação espiritual, porque eu posso até entender, eu posso até ser religioso, eu posso nascer numa igreja e ser membro daquela igreja a vida toda, mas se eu não nasci de novo, eu não posso ver o reino de Deus.
Deus falou isso para Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, ele era mestre em Israel, ele ensinava a Bíblia, ele ensinava a palavra de Deus para as outras pessoas. Ele tinha pessoas que o seguiam, que estavam realmente ouvindo o que ele estava ensinando. No entanto, ele não conhecia a coisa básica, que é nascer de novo. Então, a palavra de Deus disse que ele não tinha nascido de novo. E ele, quando perguntou para Jesus, falou assim, mas como pode ser isso? Como que alguém pode nascer de novo? Jesus fala assim, você é mestre em Israel e você não sabe essas coisas? Todos os mestres que ensinam a Bíblia deveriam saber como ser salvos. Todos os mestres que ensinam a Bíblia deveriam saber como alguém pode ir para o céu. Todos os mestres deveriam saber como ser salvo. Mas muitos mestres que estão ensinando a Bíblia, que estão pregando a palavra de Deus, não sabem nada da salvação. Isso é terrível. Ou coloca a salvação como outro tipo de coisa. A salvação como faziam os fariseus. Para eles, o fato de eles serem israelitas era suficiente. O fato de eles ter a nacionalidade de Israel já era razão deles serem salvos. Então era uma seita. O caso de Isaac prova isso. Gálatas 4 mostra que isso é sempre algo determinado de antemão. Então Deus fez isso de antemão. E isso é é o argumento de Paulo aqui no capítulo 9. Estou dando ênfase a isso, porque o capítulo 9, isso aqui vai ser importante para a gente entender todo o capítulo 9. Tá? E ele vai dar o argumento depois de Esaú e Jacó, de Esaú e Jacó, né? E a gente vai ficar mais claro ainda com esse segundo exemplo. Então, esse é o mesmo que Paulo diz que aconteceu com ele. Diz assim, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e nem sangue. Paulo está dando seu testemunho falando o seguinte, que quando Deus separou ele, antes dele nascer, e chamou pela sua graça. Quando a gente vai ver as Escrituras, na verdade foi antes da fundação do mundo. Se você vai para Efésios, Deus nos separou, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não entendo, mas se a Bíblia afirma, eu creio. Certo? Então, se Ele nos chamou a seu tempo, então aprove, olha, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Então ele foi a chamada, aprove revelar seu Filho em mim. Aprove a Deus, foi da graça de Deus, da misericórdia de Deus, revelou. Então Deus abriu os olhos de Paulo. Paulo estava cego, Saulo, né, no caso, ele é chamado de Saulo até então. Saulo estava cego, ele perseguia a igreja. Ele achava que que os cristãos, né, aqueles seguidores de Cristo, eles eram chamados nazarenos, eles eram chamados o povo do caminho, a princípio. Então, ele achava que eles eram heréticos, que estavam pregando uma falsa doutrina. Até que Deus veio para ele pessoalmente, no caminho de Damasco, e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, quando ele perseguia a igreja de Deus, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Então, ali ele se rendeu ao Senhor. Aprove a Deus revelar-se a ele. Aprove a Deus revelar-se a mim. Aprove a Deus revelar-se a você. E se Deus não se revelou a você, eu oro que Deus use de graça e de misericórdia para Ele se revele a você, mostre a você o que Ele fez, quem é você. Você é perdido pecador. Você ainda, se você não creu no Senhor Jesus Cristo, você ainda está como filho da carne.
Você está vivo porque você é só filho da carne. Mas você ainda não é filho espiritual se você não creu no Senhor Jesus Cristo. Você não é filho de Deus ainda se você não creu no Senhor Jesus Cristo. Então isso é importante que você entenda essas verdades. Com conclusão, o propósito de Deus não se aplica a todo mundo, não se aplica a toda semente, mas unicamente aos que nascem de cima, aos que nascem de novo, os que nascem de Deus. Nem todo o povo de Israel, nem todos os israelitas, os descendentes de Israel, das 12 tribos de Israel, eram israelitas. Então, nem mesmo aqueles que eram descendentes de Isaac, nem todos realmente eram salvos. É somente aqueles que tiveram a mesma fé que teve Abraão, que teve Isaac, que teve Jacó. Essa é a tese de Paulo que ele vai mostrar aqui. Certo? Nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Esse é o ponto que ele quer provar. Não todos que é de Israel é Israel. Então não se aplica a toda semente, mas unicamente os que nascem de Deus, nascem de novo. Amém? Todos tenham uma boa semana, que Deus dá a graça que vocês possam estar fazendo a vontade de Deus. Não deixe de acessar o WhatsApp e ouvir os devocionais diários, todos os dias, e também a história da igreja, tá bom? Nós estamos lendo o livro da história da igreja e fazendo os nossos devocionais para que os irmãos tenham alimento todos os dias, além daquilo que você vai buscar por conta própria na sua leitura bíblica, na sua... enfim, você vai estar buscando de várias formas. Deus abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela graça que o Senhor nos dá e também por esse esclarecimento que o Senhor nos dá sobre a Tua palavra. E te louvamos e te agradecemos. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.